bem, amigos e amigas do portal Contra a Prosa? Hoje é terça-feira, 22 de fevereiro, e este vídeo hoje é totalmente dedicado a Heliópolis para comentar o assunto que vem sendo destaque na nossa região, que é a questão do aumento dos professores do piso do magistério, que com a abertura do processo legislativo deste ano, a gente esperava que chegasse a uma solução. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada de novo. Continua tudo no mesmo impasse. O prefeito nem foi fazer a abertura do ano legislativo e nada andou. Do ponto de vista dos professores, embora eu achei até a quantidade de professor muito pequena, inclusive na Câmara, mas o Agnaldo Almeida, o presidente do Sindel, estava lá, e o pessoal foi para ver se tinha alguma saída, alguma solução. Mas eu vou passar aqui uma rápida análise do que aconteceu ontem. Ontem aconteceram duas coisas importantes. A primeira dela foi a Ana Dalva, que assumiu a condição de líder da oposição, fez um discurso bem voltado para essa coisa de fazer com que a política tenha sentido. Eu acho que, em linhas gerais, o que a Ana Dalva quer dizer é o seguinte: vamos justificar os mandatos que estamos recebendo dos nossos munícipes. Vamos tentar fazer acontecer as coisas, porque parece que tudo está estacionado. Ela chegou a dizer, por exemplo, que apesar de acontecer algumas obras, da cidade crescer do ponto de vista físico, mas a alma de Heliópolis continua a mesma, o pensamento de Heliópolis continua o mesmo, as ideias continuam as mesmas dos políticos, ninguém muda. E ela se recordou um pouco da primeira vez que ela foi líder, disse que não guardava boas recordações e aceitou o cargo de bom grado e se colocou, junto com os seus colegas, à disposição do prefeito para ajudar o prefeito a transformar de fato Heliópolis. Ela chegou a dizer num trecho do discurso dela o seguinte: e o Dinho foi considerado o melhor prefeito de Heliópolis do ponto de vista físico, de trazer obras para a cidade. E Mendonça poderia, se quiser, ser o melhor prefeito de Heliópolis no sentido de mudar a alma da cidade, né? De transformar a política numa coisa viva e não num grande negócio, como sempre foi e continua sendo a política de Heliópolis. Muito bem, além da Ana Dalva, também assumiu a liderança ontem o vereador Raul de Ioiô. Para a grande surpresa de todo mundo, o Gilmar Evangelista abandonou o barco e passou a tarefa para Raul de Ioiô. O discurso de Raul foi um discurso apenas de agradecimento e não entrou na questão da política, apenas disse que agradeceu o cargo ali e vai, junto com os colegas, tentar fazer o melhor para Heliópolis, aquele discurso que todo mundo já sabe. E alguns momentos interessantes que vale aqui a gente analisar é que o Agnaldo Almeida falou antes do início da sessão, naqueles 15 minutos, que é dedicado ao público, mas também não trouxe nenhuma novidade. Aliás, por falar no Agnaldo, eu vou aqui logo antecipar uma coisa que eu estou achando. Claro que o Agnaldo não vai decidir nada, quem decide é a categoria, não é ele que vai decidir. Mas eu estou percebendo que o Agnaldo está jogando a toalha. Eu estou percebendo que ele está jogando a toalha, né? Pelos gestos, pelo modo de falar. Eu senti isso já na reunião, alguma palavra aqui e ali que ele solta, segura, mas quer soltar e tal. Eu estou percebendo que ele está entregando, jogando a toalha, como se ele dissesse: não tem jeito, vai ser assim mesmo. E não é assim, Agnaldo. Não é assim. Como a Ana Dalva disse
nas considerações finais dela. Se, além dela, Dalva também disse isso, um professor na reunião, se os professores perderem essa oportunidade, nunca mais eles terão, nunca mais vão cumprir lei com ele. Porque é inaceitável isso. Municípios menores que Heliópolis, com arrecadação menor que Heliópolis, estão pagando o piso. Uma frase que chegou aos meus ouvidos, eu não sei se isso pode ser confirmado ou não, mas nas contas que foram feitas pelo pessoal do sindicato e tudo, chega a 90%. 90% os gastos com a folha de pagamento dos professores e dos funcionários da educação ao fundo. E aí vem, minha gente, uma coisa que a gente tem que entender. Parece que as pessoas não estão entendendo o que é o fundo. O fundo não é dinheiro de arrecadação do município de Heliópolis. O fundo é um complemento do governo federal para que Heliópolis possa pagar melhor aos seus professores. Então vamos imaginar o que eu estou dizendo aqui. Tirem o fundo, tirem o Fundeb da arrecadação do município de Heliópolis. E o que ficar é arrecadado pelo município. E aí ficam todos os outros impostos. E desses impostos, Heliópolis tem que gastar com a educação. O que é que acontece? O que é que está sendo inteligentemente usado pelos prefeitos? Vem um fundo de, por exemplo, R$1 milhão, certo? E ele não gasta mais nada além do fundo. Mas isso não existe. O fundo é para complementar. Então, se 90% do fundo, a partir do aumento de 33,24%, for gasto com essa questão do salário, da folha de pagamento da Secretaria de Educação, sobram 10% desse fundo e mais ainda o que a prefeitura deveria gastar para investir em outras coisas. Porque vocês já viram o prefeito reclamar de reforma de escola? Já viram o prefeito reclamar de compra de material escolar? Já viram o prefeito reclamar de outros investimentos em educação, de construção de prédios escolares? O prefeito não reclama. O prefeito só reclama de salário de funcionário público. Aí você pergunta, por quê? Porque ele não pode fazer nada a não ser pagar o salário de funcionário público. E vocês sabem muito bem do que eu estou falando. Numa reforma, o prefeito pode meter a mão. Tem prefeito aí, por exemplo, eu não vou adiantar para vocês, mas que gastou quase 700 mil de reforma de escolas, quando as escolas estavam fechadas. Que reforma foi essa? Pintura. Só pintura. Ele reclamou? Puxa, tive que gastar esse dinheiro todo. Não, ninguém reclama. Todo mundo só reclama do salário do professor. Por quê? Porque esse salário vai exatamente para o professor. Ele não pode manipular. É salário do professor. É salário do funcionário. Ele não pode manipular. E é esta a grande reclamação. Então, se 90% do fundo e os cálculos foram feitos, todos os cálculos já foram feitos. Se o prefeito de Heliópolis pagar 33,24%, e tirar aqueles carguinhos que são dados aí a pessoas que só fizeram campanha eleitoral, mais nada, chega a 80% do fundo do município, do Fundeb do município. Se o prefeito não enxugar nada e continuar fazendo politicagem com alguns cargos da educação, chega a 90%. Dá para pagar? Sim. E se os professores, como a Ana Dalva mesmo disse, se os professores abrirem mão, não vão receber isso mais nunca. E aí eu quero aqui chamar a atenção de vocês. Teve um vereador que durante a sessão chegou a citar, repare bem, a justiça de Cícero Dantas como motivo para não entrar na justiça. Um vereador chegou a citar a morosidade da justiça de Cícero Dantas como motivo para não entrar na justiça. Senhores, isso é um vereador que falou.
né? Agora repare, vamos lá. Teve outro vereador, o Igor Leonardo, que ele disse que apoia os professores, mas ele não tem a caneta. Ele apoia os professores, mas não tem a caneta. E que ele tem lutado dias e noites dentro do grupo para poder fazer o pagamento dos 33,24%. O outro vereador, Gilmar Evangelho, também falou a mesma coisa. Mas os dois, quem parou para prestar atenção no discurso dos dois, é só um discurso voltado para o eu. Eles não falam em nome do grupo, eles não falam em nome dos professores, eles falam em nome deles. É como se eles estivessem no centro da luta, é como se eles fossem os heróis da história, de estarem lutando para esses 33,24%. Mas não tem que lutar não, Igor, nem Gilmar. É um direito dos professores. Você não precisa lutar não. É só pedir para que o direito seja dado, só isso. E outra coisa, fica essa coisa de Igor e de Gilmar levar para a Câmara debates nas redes sociais. Pelo amor de Deus. Vocês estão levando debates nas redes sociais para a Câmara de Vereadores. E sempre para se defender. E aí vem a explicação por que foi que Gilmar largou a liderança. Porque o peso estava sobre ele. Ele está pagando um preço muito alto. Primeiro, pela ideologia dele. Segundo, pelo grupo que ele representa. E ele abraçou para si como se ele fosse o centro do grupo. E por isso levou muita porrada nesses tempos. E agora fez a estratégia de entregar Raul de Ioiô e sair de baixo. Só que Gilmar fez uma coisa interessante que não sei se o ouvinte aí pode entender. Gilmar saiu da liderança. Gilmar apenas trocou de roupa. A alma é a mesma. A alma é a mesma. Tanto é que ontem, quando ele começou o discurso, ele já começou brigando com a vereadora Maria da Conceição. Porque ela estava lá um pouco agitada, aquela coisa toda, que ela pensou ser a última a falar, e Gilmar foi lá com o Cláudio Ivan. Evidentemente são aliados, e ele botou o nome dele por último, e aí começou então uma pequena discussão, que não é relevante, falar por último, falar primeiro, o problema é o que falar. E mais uma vez Gilmar provou que ele não mudou de jeito nenhum. Continua o mesmo de sempre. Igor Leonardo continua o mesmo de sempre. E eu vou aproveitar os dois, por exemplo, até o Dorietes, que não foi para a sessão ontem. E se eles são realmente defensores dos professores, eu vou fazer uma proposta a eles. Se eles realmente são defensores dos professores, porque Igor Leonardo quase que... Ave Maria, não, eu defendo não sei o que, aquela coisa toda. Mas qual de vocês dois, ou quantos vereadores hoje, aliados do prefeito José Mendonça, tem a coragem de romper com o grupo político em nome do aumento dos professores? Eu desafio qual dos vereadores seria capaz de chegar para Mendonça e dizer assim: ou você dá os 33,24% aos professores, ou a partir da manhã eu sou independente na Câmara. Quem é que tem essa coragem? Eu desafio quem é que tem essa coragem. E abrir mão das benesses do poder, abrir mão de tudo. Eu quero ver, aí sim eu vou acreditar que vocês são a favor do aumento dos professores acima de tudo. Porque a proposta que Gilmar fez lá é hilária. Diz que o prefeito está elaborando aí para o mês de março, provavelmente um pouquinho mais do que os 15%, pode chegar até a 22%. Isso soou como praticamente uma proposta. E como eu associei aqui o desânimo do Agnaldo, com essa proposta de Gilmar, parece que a coisa está caminhando para tentar empurrar a goela dentro dos professores os 22%. Combina inclusive com o número de votação do partido do prefeito.
E aí já formou praticamente então aqui uma espécie de piada pronta. O prefeito do 22 ofereceu 22% aos seus professores. Isso não é piada não, isso é verdade. Foi a proposta feita ontem por Gilmar. Gilmar já deu a entender. Então Gilmar não rompeu com ninguém. Gilmar apenas está recuando. Né? Está recuando. Igor está dizendo que está com o professor não sei o quê, mas ninguém rompeu com o prefeito. Porque eu quero ser vereador de um partido que eu tenha prometido determinada coisa e que o meu prefeito não tenha cumprido com a promessa. Eu rompo no outro dia, não tem isso comigo não. Afinal de contas, você tem uma vida inteira pela frente e um ato desse, um único ato desse, de fuga, acaba deixando sua vida inteira manchada. Porque isso aí ou é comodismo ou é covardia. Não tem outra palavra. Porque dinheiro tem, dá para pagar, sim senhor, né? Mas o problema é que, né, a política, infelizmente, como a Nadalva disse no discurso dela, a política infelizmente aqui ainda é um grande negócio, né? E as pessoas não estão preocupadas com Heliópolis, não estão preocupadas com as outras pessoas. As pessoas estão preocupadas apenas em viver melhor e conseguir sucesso financeiro de forma mais rápida. E parece que a política virou uma grande corrida ao dinheiro. E infelizmente as propostas que beneficiam a população e o povo, estas ficam sempre de lado, ficam sempre em segundo plano. Dá para fazer? Dá, mas só fazem se algum dividendo político for possível. Se não tiver dividendo político, ninguém faz nada. E fica tudo aí do jeito que está. De formas que ontem a Câmara começou, mas infelizmente tudo no mesmo. Nada mudou no mundo dos professores. Continuam sem aumento. Isso vai nos custar muito mais que 33,24%. Essa é a história, ok? E vamos ficar por aqui. O vídeo já está ficando grande. Espero que você tenha assistido o vídeo. Dê um like, faça a trinca aí, like, se inscreva e dê um toque aí no sininho para receber as notificações. Um abraço e até uma outra oportunidade.